Dia 68, Números capítulo 11, versículo 24, até o capítulo 13, versículo 33. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciões do povo e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, pôs sobre aqueles 70 anciões. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas isso nunca mais se repetiu. Porém, dois homens ficaram no arraial. Um se chamava Eudade e outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam eles no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no arraial. José, filho de Num, auxiliar de José, um dos escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: Você está com ciúme por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu do arraial, ele e os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, e uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite e também todo o dia seguinte o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões e as estenderam por si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com um mal terrível, uma praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Atavá, porque ali foi sepultado o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. Quibrote Avatá, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que disseram. Moisés era um homem manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Midian e eles se apresentaram. E o Senhor disse: Ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: Ah, meu senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne consumida. Moisés clamou ao Senhor e disse: Ó Deus, peço-te que cures. E o Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encarada por 7 dias fora do arraial, e depois ela será trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu para Ezerote e acampou no
deserto de Parã. O Senhor disse então a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São esses os nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zucar; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Uri; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigial, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vosfi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São esses os nomes que Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa, e vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Vejam também como é a terra em que o povo habita, se é boa ou é má, e como são as cidades que habitam, se são arraiais ou fortalezas, também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos dessa terra. Aqueles dias eram dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobote, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e foram até Hebrom. Ali viviam Aimá, Sisai, Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias voltaram a espiar a terra. Vieram a Moisés, Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato de que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos que a terra produzia. Relataram a Moisés e disseram o seguinte: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, que habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse daquela terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens grandes de estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Marcos capítulo 14, versículo 27 ao 52. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galileia.
Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será então para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum eu o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se Jesus um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se lhe possível, fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Porém não seja feito o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. E voltando, achou a todos dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não consegue vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem para não caírem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se do povo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que responder ao Senhor. E quando voltou pela 3ª vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais dos sacerdotes, escribas e ancianos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que o beijar, esse prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisso, um dos que estavam ali, sacando a espada, feriu o rosto do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isso era para que se cumprisse as Escrituras. Então todos deixaram e fugiram. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Salmos 52, do versículo 1 ao 9. Porque você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama os planos de destruição. Ela é como navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras. A língua é fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e lançará da tenda em que você habita, e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na perversidade. Quanto a mim, porém, sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Provérbios capítulo 11, do versículo 1 ao 3. O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso do justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, e a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destruirá. Deus abençoe, tenha um ótimo dia.